Quero falar aqui agora então com vocês sobre essa notícia que eu achei bem bacana, ó. Valeu demais aí aos portais que divulgaram, o DOL, por exemplo, que o Cristaldo tem, no caso, o alvo do Remo para essa temporada de 2024. Valeu demais aí, ó, onde o jogador então que passou pelo Palmeiras, fez boas partidas, interessa ao Remo, o Jonathan Cristaldo, 34 anos de idade, que foi especulado na equipe. Pelo menos até aqui não tive mais atualizações se teve uma proposta ou não, mas eu quero falar aqui um pouco mais sobre o centroavante argentino, 1,78 m de altura, 34 anos de idade, que vive uma fase, eu diria que boa, lá pelo futebol boliviano, principalmente no ano retrasado, né, em 2022, onde ele foi contratado naquele ano, naquela temporada então, pelo Oriente Petroleiro, Independente Petroleiro, melhor dizendo, primeiro clube dele, 27 jogos, 13 gols e 6 assistências, 19 participações em gols em 27 jogos, e aí foi pro Oriente Petroleiro, né, que é um time mais conhecido, vai, aqui pra gente, 40 jogos em 2023, 7 gols marcados e 3 assistências, caiu um pouco de rendimento, mas ainda assim jogou com muita frequência, né, 40 partidas no decorrer de um ano. Aqui no futebol brasileiro ficou muito conhecido no Palmeiras, ó, vindo lá do futebol italiano. Ele chegou então no Palmeiras na primeira temporada dele, né, 2014, 2 gols em 19 jogos, e em 2015 foi muito bem, 12 gols marcados, 44 jogos, 2016 4 gols em 10 partidas, e foi lá para o Cruz Azul e Monterrey do futebol mexicano. Não teve uma passagem muito boa, depois ainda joga 2017 e 2018 no Vélez, teve alguns problemas físicos, não é à toa que nesses 2 anos ele entrou em campo 7 vezes. Aí em 2019 a 2020 foi para o Racing com um desempenho um pouco melhor, jogou nesse período aí 45 jogos, 10 gols marcados e 4 assistências, ainda passou no News Old Boys em 2020 e 2021, 23 jogos, 3 gols e 3 assistências, até aí, né, para o futebol boliviano. É claro que é o seguinte, o futebol boliviano, na minha opinião, a Série C do Brasileirão é melhor. É claro que vão ter alguns times ali que são melhores, né, até em relação a nome e tudo mais, por exemplo, o Bolívar, o Tigre, enfim, o The Strongest, melhor dizendo, são times aí relevantes na América do Sul, mas os outros ali realmente não chegam nem perto, por exemplo, de alguns times da Série B, da Série C. Então, 40 jogos, 7 gols. Será que realmente seria uma boa para ele vir para o Remo? Olha, eu acho que pode ser uma boa aposta, né? Um cara que tem sim nome, dependendo do salário também, não acho que seria uma loucura. Eu acho que sim, pelo nome em si e tudo mais, pode ser uma alternativa. Não estou acompanhando o atleta de perto, né, para saber assim, é um atleta que as características dele combinaria com o que o Remo tem buscado. Não sei dizer isso ao certo, mas parece ser um atacante ainda que mantém a sua velocidade. Não é à toa que no Palmeiras, e antes disso, né, ele até jogava centralizado e caiu um pouco pelo lado esquerdo, então fazia muito bem essas duas funções e não teve uma passagem terrível, né, no futebol boliviano. 20 gols, 9 assistências em 67 jogos, um número interessante, no total aí 29 participações em gols no futebol boliviano. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, torcedor do Remo, o que tem a dizer sobre o Jonathan Cristaldo, né? Aceita, não aceita? Estou curioso para ouvir o que vocês têm a dizer aqui embaixo, lembrando que ele está livre no mercado agora para 2020. Bom, quero começar falando primeiramente sobre o Kelvin, né, que foi repercussão em vários portais no Brasil em relação à contratação dele por parte do Remo e essa volta do atacante ao futebol brasileiro. Vou deixar aqui algumas matérias para vocês que vai lembrar. Ele era um dos atletas mais promissores quando ele surge ali, ó, no futebol brasileiro, quando ele passa pelo Porto e tudo mais. Inclusive vou deixar aqui, né, esses números dele quando ele surge lá na base do Paraná e logo depois no Porto, né, lá de Portugal. Ele começa a jogar no Paraná 2010, 2011, e isso é um jogador que na época ele é de 93, né, então tipo assim, super novo, tava naquela ocasião, até completar seus 18, 19 anos e ser vendido para o Porto. Pelo Paraná foram 8 gols em 31 jogos, entre 2010 e 2011, passa lá no Porto, primeiramente empréstimo ao Rio Ave, 27 jogos, 2 gols, e aí 2012, 2013, a primeira chance no time principal, pelo Porto, 12 jogos, 3 gols, temporada seguinte 12 partidas e 1 gol marcado, não foi muito bem, né, no Porto, acabou sendo emprestado por Palmeiras em 2015, 23 jogos, 1 gol e 3 assistências, 2016 no São Paulo, até que teve um bom desempenho, 43 jogos, né, mas 3 gols e 7 assistências, ainda passa no Porto, vai pelo Vasco, joga aí no Vasco quase 2 anos, mas menos de 40 jogos, né, pelo clube, joga também no Fluminense, uma partida, Curitiba, Avaí, Botafogo, fica rodando bastante entre 2019 e 2020, até no Vila Nova de Goiás, quando ele foi muito bem em 2021, somando o Campeonato Estadual e a Série B do Brasileiro, 47 jogos, 3 gols e 4 assistências, e aí em 2022 ele se mudou para uma equipe chamada Ryukyu, acho que é isso, lá do futebol japonês, onde estava na segunda divisão.
Se você for somar os números das duas temporadas, 2022 e 2023, ele somou 4 gols, uma assistência em um pouco mais aí de 48 jogos, um desempenho razoável. Ainda mais se você for pegar em 2023, 28 jogos e 3 gols, que é aquela coisa, né? 28 partidas é um número baixo pra gente aqui no Brasil, mas lá no Japão, no máximo que esses caras vão jogar é 34 jogos, 36. Então ainda assim teve uma média boa de participação e voltando agora para disputar a Série C pelo Remo, achei uma boa contratação. É um cara que viveu uma boa fase no Brasil pelo Vila Nova, né? Recentemente, 2021, teve essa passagem no futebol japonês que ele até vinha conseguindo jogar com frequência e chega para ser uma alternativa de velocidade, ponta direita, ponta esquerda. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. O que você tem a dizer sobre o Kevin? Gostou, não gostou? Deixa a sua opinião aqui que eu quero saber. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar sobre, primeiramente aqui, né, essa especulação do Alan Ruschel, que poderia ser uma alternativa para a lateral do Remo, atleta de 34 anos de idade. Vi essa informação aqui lá no canal Legado Azulino, valeu demais. Ele cobre as notícias diárias do Remo e trouxe, né, a especulação do lateral esquerdo, que tem 34 anos de idade, pelo Juventude, chegou na reta final do ano passado e ajudou a equipe a subir a primeira divisão. Então até por conta disso eu não acho que seja um cara super fácil de pensar na contratação, porque ele conseguiu dar essa volta por cima na sua carreira. Por exemplo, ó, pelo Juventude, 41 jogos, 3 gols e 2 assistências, e até aqui no primeiro jogo no Campeonato Gaúcho, ele já jogou, né, uma partida com a camisa do Juventude. Por que eu digo que ele conseguiu dar essa volta por cima? Ele é aquele mesmo, né, que é revelado pelo Internacional, passou pelo Atlético Paranaense e na Chapecoense, com aquele episódio envolvendo a Chape, né, e jogou pela Chapecoense de 2015 a 2020, né, foram esse período no clube, quase 100 partidas. Ele deixou a Chapecoense em 2020, foi para o Cruzeiro em 2021. Pelo Cruzeiro foram apenas 6 jogos no Campeonato Estadual, não conseguiu jogar, foi muito ruim realmente a passagem do Alan Ruschel pelo Cruzeiro. Vale destacar que antes disso ele tinha jogado pelo Goiás também em 2019, 12 jogos e 1 gol marcado na reta final da Série A, jogou 2020 pela Chapecoense e chegou no Cruzeiro em 2021, não foi muito bem, foi emprestado para o rival, para o América em 2021, só 21 jogos. E assim, ele caiu bastante de rendimento nessa passagem no campeonato, no futebol mineiro. 2022 ele vai para o Londrina e ainda assim viveu muitos altos e baixos no Londrina. Foram 27 jogos, 1 gol marcado e uma assistência, mas chegou para o Juventude e foi uma peça importante, né, do técnico o Carpini para conseguir o acesso à primeira divisão do Campeonato Estadual. Ele já chegou antes, né, do treinador, mas ajudou aí na reta final do ano. Pode deixar a sua opinião aqui então embaixo nos comentários.